Boa noite, mulherada. Estamos aqui para mais um Bora Papear. Vanessa já está aqui conosco, Jane, Claudiane. Vamos chegando, vamos chegando. Já vou aqui chamar a Vanessa para a gente não perder tempo. E a gente já vai conversando, se apresentando. Me digam só se vocês me escutam bem, enquanto eu vou chamando aqui a Vanessa. Oi, Suênia. Oi, gente, boa noite. Vamos compartilhando a live. Olá, Vanessa. Oi, Tudo bom? tudo bem? Tudo Que certo com você? prazer. Tá me escutando bem? Tô, tá tudo Ah, bem. beleza. Também tô escutando super bem. Vanessa que tá lá em Curitiba e a gente aqui Curitiba. no calorzão de Teresina. Não sei se você conhece aqui no Piauí, uma das cidades mais quentes aí do nosso Brasil. Eu tô aqui de casaquinho, né? Frio, né? E a gente aqui no calor. Eu tô no ar-condicionado aqui em casa porque ninguém aguenta Nossa. o calor. Então, Vanessa, é um prazer enorme te receber aqui, sabe? Uma felicidade muito grande, né? A disponibilidade sua, assim, pronta, né? Falei com você e prontamente você se dispôs, fiquei muito feliz, né? Com certeza vai ser uma noite bem bacana, onde a gente vai conversar bastante aqui sobre um tema que aqui o Bora Papear, a proposta é o quê? É um bate-papo mesmo. Sabe aquele momento do final do dia que a gente precisa de uma amiga para a gente conversar? A proposta é essa mesmo, né? Então, a gente vai vindo aqui partilhando um pouco da experiência de vida, uma partilha mesmo. E aí, eu vou chamando mulheres que já têm uma experiência maior em determinadas situações. E eu achei brilhante quando eu vi que você começou a trabalhar essa questão da geração boa cara. E aí muitas mulheres foram perguntando, né? Não vamos falar sobre como é que a gente consegue manter o bom humor no meio dessas rotinas, da nossa rotina tão puxada, tão cheia de tanta coisa. E é menino fazendo uma coisa, e é marido, e é trabalho, e é tanto, sabe? E aí como manter o bom humor? Porque tem aqueles dias que a gente, né, estoura, né? O mau humor vai se fazendo presente e nós mulheres sabemos o quanto que nós somos o termômetro da casa. Se a gente está bem, uma mulher equilibrada, ela gera todo esse equilíbrio, essa leveza dentro de casa, né, Vanessa? Então, É assim, verdade. vamos se apresentar. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você para nós, para a gente começar falando sobre o tema de hoje. Todos que estão aqui, gente, sejam bem-vindos e vamos chamando aí o pessoal. A gente vai mandando um aviãozinho e convidando o pessoal para esse bate-papo que vai ser muito bom. Claro, então vamos lá. Bom, então assim, eu tenho 4 filhos, né? Dentre eles um casal de gêmeos e, e um pequenininho agora, né? Que tá com 4 meses, o Marcelo. Então, tem uma de 8, que é a mais velha, os gêmeos têm 4 anos, e o Marcelo agora com 4 meses. Eita. Tô casada já. Esse mês a gente completa 14 anos de casado, né? E aí trabalho com coaching já desde 2012, né? Mas aí desde, assim, meados de 2018, mais ou menos, eu comecei a focar mais na questão dessa comunicação mais voltada para mães, assim, né? Acho que devido ao que eu passei assim com os gêmeos, né, todos os desafios assim, e tudo que eu consegui superar aplicando, entre outras coisas, claro, mas muito do meu conhecimento assim, do meu trabalho. Então eu pensei, nossa, eu preciso contribuir e ajudar outras mães com isso também, né? Então eu trabalho muito com isso assim no Instagram, né? E tem a questão de mentorias e tal, que é nesse sentido, assim, né? Trabalhar mesmo a mentalidade, né? Essa nossa disposição de olhar para a vida e com um olhar de soluções, né? E não de problemas. Assim. Então, basicamente, esse é o meu foco, assim, né? E Bacana, fiquei bacana muito feliz demais. com o convite, viu? Eu tô aqui, vamos lá, vamos bater um papo bem gostoso aí sobre esse assunto que é bem importante. Pronto. E assim, Vanessa, eu comecei a te seguir, eu acho que na época dos Gêmeos mesmo, e Nossa, tava com um tempo assim que eu já não, eu sou daquelas seguidoras assim, bem.
né? Sem estar acompanhando mesmo o seu trabalho, né? E foi justamente quando eu comecei a ver as suas publicações sobre a geração Boa Cara que eu voltei a te acompanhar mais de perto. E, de fato, você contribui muito. Eu já fui até falando para as meninas, para as mulheres essa semana, lhes seguirem, né? Porque tem muito material, tem muita coisa boa. Tem o seu canal do YouTube, que lá é que está recheado de muita coisa boa mesmo, né? Tem bastante vídeo lá. Isso, muita coisa boa para a gente. Então, assim, me apresentando também para você, né? Sou Dayana, sou casada há 5 anos, vamos fazer 6 anos de casados. Nós temos 2 filhos no céu, Miguel e Gabriel, e temos 2 filhos conosco, né? Francisco, de 2 anos e 6 meses, e João Paulo, que vai fazer 1 ano amanhã. Passei Olha, hoje um dia nostálgica, lembrando do trabalho de eu parto. vi que você estava Bora trabalho dessa, de eu tava ali, parto e ó, tal. tava ali engrenando nos 10 e o menino quase não chega. Então, né, eu sou mãe desses 2 rapazinhos, sou da comunidade católica Shalom, e Deus me chamou nesse tempo, Vanessa está com pouco tempo, 2 meses, a fazer esse trabalho junto às mulheres. Assim como você foi sendo guiada nesse trabalho com as mães, em especial, nesse trabalho com as mulheres, né, da gente ir se reconhecendo como mulher, né? Como reconhecendo a nossa missão, porque quando nós estamos reconciliadas com aquilo que nós nascemos para ser, com aquilo com a missão que nos foi dada, tudo fica mais leve, né? Ao invés de eu ficar brigando com aquilo, eu acolho e vou amando e vou me aperfeiçoando, me profissionalizando ali, né? Naquela missão que nos foi dada. E aí tá com pouco tempo, 2 meses, e a gente vem papeando aí sobre diversos temas. E aí agora a gente está falando um pouco sobre a espiritualidade da mulher. Então, vamos começar, né? Eu pensei assim, conversando com você antes, né? Da gente começar pegando também tua experiência, né? Desse contato com as mães, com as mulheres. O que é, Vanessa, quais são, na verdade, os principais motivos que deixam nós mulheres de mau humor? Né, as mulheres, as mães, o que é que vai nos tirando do sério aí no nosso dia a dia? Uhum. O que é que tu vai percebendo assim? É interessante pensar assim sobre isso, né? Porque quando eu pensei sobre isso, assim, de primeira, né? Você citou assim alguns pontos e tal, e eu fiquei refletindo um pouco sobre, né? E de cara eu já queria jogar um pensamento provocativo, assim, né? Que Uhum. quem tem alegria tem bom humor, né? Então, para a gente já começar de cara refletindo, assim, né? Peraí, quem tem alegria tem bom humor, né? Então, se às vezes eu tô mal-humorada, lógico, a gente está desconsiderando a questão mais patológica, assim, né, que às vezes nos faltam mesmo vitaminas e essas coisas que de fato ajudam, né, no nosso humor, na nossa disposição e tal. Mas acho que o foco aqui pra gente é falar mais a questão comportamental mesmo, assim, né? Isso. Então, pensar nisso, assim, nossa, quem tem alegria tem bom humor, né? E tem uma história que eu conto já, assim, quem me segue há mais tempo já talvez já tenha ouvido, assim, essa história que eu trago pra vida, assim, que aconteceu. Quando eu estava grávida dos gêmeos, a gente se mudou para um apartamento maior, porque, enfim, a gente só tinha a Giana, daí de repente já vieram 2 bebês de uma vez, a gente precisou ir para um lugar maior. E aí, Sim. chegou lá nesse apartamento, os primeiros dias a Giana ficou assim, nossa, era uau, assim, né? Porque a gente morava num apartamento pequenininho e tal. E de repente ela tinha espaço até para andar com a bicicletinha, o triciclo dela dentro do apartamento, né? De tão Nossa, grande. eu ficou emocionada. Então ela tava no auge, assim, nossa, né? E aí eu vi, assim, que ela tava toda envolvida e tal. E aí eu, né, falei assim, nossa, Giana, você tá toda feliz, né? Você tá toda entusiasmada. Mas estava, de fato, estava uns dias, era verão, então estava muito calor aquele dia, assim, ainda mais eu grávida, assim, estava muito quente. E aí eu solto uma assim pra ela, né? Falo, nossa, tá toda feliz, né, Diana? Mas olha, você vai ficar feliz pra valer mesmo quando você tomar um banho bem gostoso pra refrescar, assim, sabe? Daí ela olha pra mim e fala assim: não, mamãe, eu já tô feliz, né? E aí eu falei, caramba, né? É verdade, né? Não precisa de um banho e tal para ficar feliz. Ela já estava feliz, né? E aí eu sempre trago essa história porque dali eu tirei alguns insights, assim, né? E um deles é justamente isso, assim,
muitas vezes a gente coloca muitas condições para ser feliz ou para encontrar alegria no nosso dia a dia, né? Então, depende de vários acontecimentos externos, né? Às vezes o nosso bom humor está totalmente ligado com o que está acontecendo no nosso dia, né? Então, se as coisas uma contrariedade atrás da outra, então o meu humor, eu já fico de mau humor, né? Então, se acontecem imprevistos, eu já fico de mal com a vida, né? Então, às vezes a gente coloca isso como condição para ser feliz. Então, a gente pode imaginar, por exemplo, uma pessoa triste. Vamos imaginar uma pessoa triste, sei lá, uma conhecida, uma colega de trabalho, uma familiar, uma vizinha, ou até mesmo a gente pode se imaginar Sim. também, né? E em algumas situações aí que a gente passa, né? Então, uma pessoa triste, mal-humorada, é uma pessoa tipo pulverizadora, assim, sabe? Aqueles pulverizadores, não sei se o pessoal está acostumado com isso, assim, eu venho do interior, que eu não sou de Curitiba, eu sou do interior de Santa Catarina, né? Natural de lá. Então lá tem Uhum. muita agricultura, muita coisa assim, né? Então eu lembro daqueles pulverizador que vai passando aquele veneno, assim, né? Sim, sim. E é tipo isso, uma pessoa triste é tipo isso, assim, né? Porque quando passa, ela vai fazendo tudo murchar. Tudo murcha, as pessoas murcham, o ambiente fica pesado, tudo fica com aquele ar pesado, assim, porque a tristeza, ela tem esse poder, né, de enfraquecer, ela tem esse poder, até tem Impressionante, impressionante. demais, né? Tem uma frase que fala que a tristeza é aliado do inimigo, né? E de fato, né? Porque assim, ela vai fazendo com que, né, tudo nos coloca para baixo e desperta automaticamente o nosso mau humor, né? E pelo contrário, a alegria, ela irradia, né? A alegria irradia, ela nos enche de vitalidade, ela desperta isso na gente, desperta nos outros automaticamente, né? É incrível, né? Uma pessoa animada, uma pessoa alegre, né? Não alegre assim de bobo alegre, mas uma pessoa feliz, uma pessoa de bem, né? Ela consegue incrivelmente assim iluminar o ambiente, Contagiar. contagia, né? Então, e esse é o tipo de alegria que não é uma alegria que muda conforme o vento, né? Conforme os ares, né? Não é um oba-oba, não é uma coisa assim, né? Não, é aquela pessoa que de fato assim vive aquilo como virtude, né? A alegria como virtude, não como um oba-oba, uma pessoa engraçadinha, piadista e tal, Sim. né? Isso também é legal em alguns momentos, né? Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de algo um pouco mais profundo, né? Que é a alegria como virtude. Então, o nosso estado de ânimo, ele não pode ser um simples reflexo, sei lá, de um céu claro, ou nublado. Então, se o céu acordou, né, se o dia acordou lindo, maravilhoso, ensolarado, então eu acordo feliz. Né? Se o dia está nublado, chuvoso, então eu fico triste. E aí a gente vai sendo guiado por esses fatores externos, né? E é por ser uma conquista da nossa vontade, né? Que Sim. depende da nossa vontade, da nossa disposição, por isso que é uma virtude, né? A alegria é uma virtude, por isso, porque a gente precisa exercitar, né? É uma virtude, precisa conquistar isso. Não é algo que a gente acorda e tchum, acorda alegre, né? É algo que Bem, precisa lutar mesmo. Né? interessante E, demais. Pode falar, pode falar. não, eu estava pensando nisso que agora, né, que um bom termômetro para a gente saber como que está o nosso humor no nosso dia a dia é justamente o sorriso, né? O sorriso, ele é um bom termômetro, eu até costumo chamar de sorrisômetro, né? É verdade, já vi. Porque é isso, assim, né? O sorriso, ele é um termômetro de como que a gente está encarando o nosso dia a dia, né? Não sei se faz sentido isso para vocês. Por exemplo, a gente tira o sorriso do nosso rosto quando a gente está com medo, quando a gente se sente fraca, se sente incapaz, Insegura. insegura. Automaticamente a gente se fecha, a nosso semblante se fecha, né? E o sorriso na cara, ele faz com que a gente não tenha medo, que a gente não fique fraca, né? A gente vai perdendo o medo, a gente vai se sentindo mais confiante quando a gente coloca um sorriso no rosto. E existem várias
pesquisas até científicas, né, que falam desse impacto que tem, né, o sorriso no nosso físico, né, e tem até eu não lembro agora a porcentagem certa, mas que fala desse peso que tem, né, a nossa fisiologia, né, que seria o quê? A nossa postura, o nosso tom de voz, né? Isso tem um impacto gigante no nosso estado emocional. Então, se a gente tá, sei lá, acordou de mau humor, acontece, a gente acordou, Sim. teve uma noite mal dormida, né? O bebê acordou várias vezes à Tá noite. muito quente. Muitas coisas podem acontecer, né? De um dia para o outro e a gente acordar, nossa, um bagaço, ter conseguir descansar e tal, e o nosso humor não tá aquelas coisas, né? E aí o nosso estado emocional fica meio fragilizado. E aí, quando a gente tem essa consciência, né, de que a nossa fisiologia tem um peso muito grande nisso, a gente pode usar isso a nosso favor, né? E o sorriso é um deles, né? Então, se a gente coloca um sorriso no rosto, já faz uma diferença enorme, né? Se a gente trabalha a nossa postura, a gente está ali meio cabisbaixo, com o nosso ombro caído, se você que está sentado aí, né, assistindo a gente, você pode fazer a experiência. Você está meio jogado no sofá, né, faz a experiência de erguer o teu ombro, assim, né, de respirar fundo. Nossa, parece que a gente já ganha força. É uma coisa assim que é realmente que é o nosso corpo trabalhando junto, né, como um instrumento, assim, né. E então isso é muito fato, assim, a gente ter isso em mente, né. Então muitas coisas podem, sei lá, ir causando isso na gente. Sei lá, no dia a dia a gente tem tantos desafios, né? Na nossa família, no trabalho, sei lá, a casa nunca tá do jeito que a gente gostaria. Os filhos que não obedecem, é, sei lá, os filhos que ficam doentes, nossa, tem uma madrugada ali que deu febre, ou alguém, né, passou mal, demandas e demandas que vão aparecendo no nosso dia, um que derrubou o pote de açúcar no chão, outro né? Acontece essas coisas no nosso dia a dia, né? E a gente vai se sentindo assim, vai se sentindo incapaz diante das situações assim, que vão surgindo no nosso dia a dia, e a gente acaba se sentindo isso, assim, fraca, e o nosso sorriso vai sumindo, né? O nosso sorriso vai sumindo durante o nosso dia. E aí é um termômetro, né? E então, assim, se a gente pensar, o sorriso, ele é próprio do ser humano, né? Eu vejo o bebezinho aqui pequeno, tá com 4 meses, Mas já e esbota aquele sorriso, né? já chego lá no quarto, assim, tá lá chorando, quando ele me vê, já abre aquele sorrisão, assim. Então, né, o sorriso, ele mostra uma certa disposição para a gente encarar a vida, encarar os desafios, né? Então, assim, é uma manifestação, né, de quem entende que tem alguma coisa, assim, né, que há uma esperança que, diante das situações que vão nos envolvendo, vão nos sufocando e tal, quem sorri diante dessas situações é quem tem um grão de esperança diante da vida, né, que não se deixa esmorecer, assim, pelas coisas. Então, essa é uma arma poderosíssima que a gente tem na mão, é o sorriso, né? É, É esse talvez a gente. entendimento, né, de que é realmente uma arma, né? Só uma observação, Vanessa, do que foi ficando mais assim para mim, do que você foi falando, que Sim, por ser uma virtude passa pela minha vontade. Porque às vezes a gente falando isso parece que, mas eu vou ficar andar com um sorriso falso na cara, se eu não tô bem, como é que eu vou, né, sorrir? Então, assim, sim, nós temos a inteligência e a vontade, são duas características próprias nossas, né? Então, assim, a vontade que vai nos ajudar a decidir diante daquela contrariedade, abrir o sorriso. Né? Assim, sim. e na nossa rotina, isso é muito, muito verdade. Quando eu decido por continuar emburrada, por continuar implicando, por continuar, né? É porque vai virando uma cascata. É impressionante, como você falou, é um pulverizador. E aí a gente fica brigando com o menino, e qualquer coisinha que o menino faz, aí você vai, parece que vai juntando, vai virando uma bola de neve até que você começa a gritar. Mas quando eu decido, né? O pote, como você deu exemplo, o pote de açúcar caiu ali. Ao invés de eu fazer aquele escarcéu, né, brigar, claro,
ensinar ali, educar a criança ali, se foi numa situação que você já tinha avisado que ele não devia pegar e tudo, formar, mas decidir por não pegar o seu dia inteiro, né, de lamentações, né? Então, olha, você sujou, então vamos lá, vamos aprender a limpar, né? Toda ação tem uma consequência. Então, vamos lá, vamos pegar aqui a pazinha, vamos limpar nós dois, e ali finaliza aquele momento e continua o dia. Então, passa por nossa vontade. Isso é é um ponto muito forte, né? Não é falsidade você andar com um sorriso, não, passa por sua vontade, encarar qual vai ser a cara que você vai colocar diante daquela situação. Vai ser a boa cara ou uma cara ruim, né? E aí, Vanessa, só partilhando contigo, o que é que mais com vocês todos, né? Gente, quem está chegando agora, eu tô vendo que algumas pessoas estão entrando agora, nós estamos falando sobre alegria, na verdade, né, Vanessa? A alegria, o bom humor, né? Qual é o nosso comportamento aí diante das contrariedades do nosso dia a dia? Como manter o bom humor? Como manter a boa cara diante dessas diversas circunstâncias do nosso dia a dia? E aí, Vanessa, aqui o que me tira do sério é justamente aquilo que eu planejei não sair do jeito que eu planejei. E foi o que me deu um start quando eu li em uma das tuas publicações, né? De que eu vou definindo quais são as situações em que eu vou ficar feliz. Tipo, preciso estar nesse plano, preciso estar desse jeito para que a minha reação seja uma boa cara. Então, se sai daquele padrão, pronto. Né? Eu já me sinto frustrado, já fico, né? Poxa, né? Mais um dia que não deu certo. E aí, isso vai. É interessante que essa frustração ela vai gerando nessa essa tristeza e trazendo todas as consequências que a gente já foi conversando. Então, diante disso, Vanessa, o que é que a gente pode fazer, né? Diante dessa. Porque, assim, quando a gente. O planejamento, ele deve estar dentro da nossa rotina, do nosso dia a dia. A gente precisa realmente planejar. Mas e quando sai, né? Quando sai do nosso plano, né? O que fazer, né? Qual é a decisão que eu vou tomar, né? Como é que eu vou exercitar? Como fortalecer essa virtude da alegria, de decidir por fazer uma boa cara ao invés de simplesmente e passar o dia murmurando e sofrendo com as consequências daquilo que não saiu como eu planejei. Não, claro, a gente. Nossa, isso acontece direto, né? Acho que na vida de uma mãe não sai, é difícil sair alguma coisa redondinha. Sempre vão ter imprevistos, né? Sempre vão ter situações ali que o pote de açúcar pode cair numa hora que está todo mundo pronto para sair, meio atrasado já, né? Pode acontecer, né? Então, é isso, assim. Então, a gente pode pensar assim, meu, Vanessa, lá tem um motivo para sorrir, né? Ela tem um motivo para colocar um sorriso no rosto, como você falou, né? Que justamente passa pela nossa vontade e é para ser forçado mesmo, sabe? Porque, lógico, assim, eu digo que sorriso normal, assim, a gente tem que ser espontâneo, mas, assim, nessas situações, muitas vezes vai ser forçado, né? Porque é um exercício, né, de você decidir fazer uma boa cara, né? Então, assim, o sorriso, ele não é só um movimento da musculatura somente, né? Ele precisa ser um movimento interno, Da é alma um mesmo. movimento aqui de dentro, né? Então, a gente precisa encontrar um movimento interno de gratidão que vai se manifestar aqui na nossa face, né? Então, o sorriso, ele nos protege, né? Esse comprometimento que a gente coloca de sorrir todo dia, conscientemente, né? Não é uma coisa que, assim, respirar é natural, dar um espirro, o espirro sai Uhum. naturalmente, a gente não força, né? Tem coisas que saem naturalmente da gente, mas assim, tem coisas que não, né? E o sorriso, o humor, a alegria é uma dessas coisas que não sai assim, nossa, né? Sorrir facinho, assim, né? Não, né? Então a gente precisa começar o nosso dia ligando esse nosso termômetro aí, o nosso sorrisômetro.
porque conscientemente falar assim, nossa, eu preciso, né, preciso sorrir. E eu, normalmente, assim, né, eu acordo de manhã e eu, assim, praticamente sempre, assim, eu dou um sorriso no espelho, assim, sabe? Porque é forçado, mas aquilo parece que já causa um movimento aqui dentro de mim, assim, né? Então, cara, é forçado e daí? Não interessa, o importante é o efeito que isso causa, né? Então, assim, mas eu não tenho motivo, né? Então, sorri sem motivo mesmo, encontre motivos, né? Sei lá, diante de uma tragédia, de algo difícil, você pode dar um sorriso de gratidão, né? De contentamento. Isso ajuda a gente a fortalecer, ajuda a fortalecer, a apagar os nossos medos, né? As nossas angústias. Então, assim, lembrar que o sorriso, ele é um hábito, né? O sorriso, ele é um hábito que a gente precisa ir fazendo constantemente, né? Então, como é que a gente quebra hábitos que não são adequados? Praticando outros que são, né? Então, a gente pratica fazendo. A gente vai fazendo todo dia. E não custa nada, né? Sorriso não custa nada fazer. Então, é preciso quebrar esse hábito, né? De estar sempre amedrontada, de estar sempre desesperada, de estar sempre acelerada, né? De sempre achar que, sei lá, que você é a pior pessoa, ou de sempre achar que as coisas piores acontecem com você, né? De que você não vai dar conta. E assim, às vezes você acha que você está triste, mas às vezes é só porque você não está sorrindo, né? Sim. Às vezes você passa um dia inteiro sem esboçar um sorriso, já pensou? Né? Pode acontecer isso. Já parou para pensar nisso assim? Às vezes eu passo o dia inteiro e você pensa assim, quantos goles de água que eu tomei no meu dia hoje? A gente pode pensar, né? O pessoal fala tanto que tem que tomar água, né? Lógico que tem que tomar mesmo, né? Nossa, quantos goles de água será que eu tomei hoje? Mas será quantos sorrisos que eu dei hoje? Né? Então, nossa, é maravilhoso estar perto de Excelente pessoas. exercício, né? Foi? Um excelente exercício. A gente vai tomando É, algumas metas, né? Exercitando tantas coisas, como você falou da água, e que eu tenho que beber tantos copos. E aí, quantos sorrisos eu dei hoje? Quantas oportunidades de sorrir eu deixei, né? Porque às vezes a gente, como você falou, o sorriso ele contagia. Então, é, quantas oportunidades de gerar uma alegria num coração que está descontente eu perdi? sim. Quantas oportunidades, desde casa, ou no caminho para o trabalho, dentro do ônibus, né? Quando a gente leva aquele empurrão ali, ao invés de fazer aquela cara fechada, dá um bom dia, dizer, Sim, tudo bem, né? Porque às vezes exato. aquela pessoa tá pior do que você, tá precisando de um sorriso Nossa, seu. Então, assim, um sempre alguém exercício, precisa. sempre alguém precisando. Então, quantas Sabe que oportunidades eu perdi? eu até estava lembrando agora você falando, eu estava lembrando de uma cena que aconteceu na mesa que me chamou a atenção. Não sei se você já reparou nos filmes que normalmente tem o chefão, assim, e daí tem lá os caras que trabalham para ele, no caso, né? E aí acontece alguma coisa meio engraçada, mas todo mundo fica esperando para ver se o chefe vai rir daquilo, né? E aí, outro dia, não sei se você já pegou alguma cena assim em filme, né? Mas aí eu fiquei, que me chamou a atenção, porque em casa, não sei o que aconteceu na mesa, que alguém derrubou alguma coisa, ou sei lá, aconteceu alguma coisa assim. E aí ficou todo mundo assim, né? As crianças, os três ficaram naquela tensão, meio tipo uns segundos assim, eles ficaram naquela tensão olhando para mim para ver qual que seria a minha reação. E eu dei uma gargalhada, né? E aí todo mundo gargalhou Todo mundo atrás. pensou, né? Mas é Então é isso bem que você isso. falou, né? Tipo, às vezes a gente precisa causar essas oportunidades mesmo de sorrir, né? De todo mundo sorrir junto, assim. E é uma maravilha, gente. É impressionante quando a gente compara as circunstâncias. Quando eu comparo, quando a gente, que é um exercício que a gente pode fazer também. Quando eu comparo a decisão por sorrir, por dar essa gargalhada, por gerar esse ambiente de alegria, e quando eu decido por me fechar e por murmurar. Então, claramente a Sim, gente vê que vale super a pena esse exercício, exercitar o sorrir, exercitar essa virtude da alegria. Mas, Vanessa, me conta aqui, porque a gente colocou o título da live, né? Mulheres Geração Boa Cara. Né, Ana? E esse Geração Boa Cara? Eu queria agora, Vanessa, que tu me contasse a inspiração disso.
Porque ao contar dessa inspiração, você vai, na verdade, nos dar uma inspiração e uma motivação para o sorrir. Muitas vezes, ao acordar, uma motivação para a gente decidir por viver esbanjando esse sorriso, né? Então, conta para a gente de onde veio essa Sim. inspiração do Geração Boa Cara. Então, foi uma coisa que surgiu, foi engraçado, assim, porque eu tenho um santo de devoção que hoje até a gente estava brincando aqui com uns cartões aqui que a gente tem. É, é um jogo de santos aqui, né? Que a gente tem, que a gente Uhum. comprou. E a gente estava ali brincando e tal, daí as crianças, olha, o São José Maria, né? Eu falei, olha, São José Maria é meu amigão. Eu falei assim, né? Daí as crianças, ele é meu amigo também e tal, né? Aí, então eu tenho esse santo de devoção, né? São José Maria Escrivá. E tem um ponto de um livro dele que se chama Caminho, Uhum. que fala, né? Que fala sobre isso. Mas aí eu acabei achando a história por trás daquele ponto de caminho, né? Porque esse livro Caminho, ele é um livro que ele tem vários pontos, né? Não sei se você conhece. Ele tem Sim. vários pontos, assim, e daí cada capítulo meio que trabalha algum sentido, assim, da vida, né? E aí eu descobrindo essa história por trás desse ponto foi uma coisa que me tocou muito, assim, sabe? Então, é, assim, o São José Maria ele tinha muitos amigos jovens e tal, e ele tinha um hábito de visitar os doentes nos hospitais, né, e tal. E aí ele sempre procurava levar um amigo dele junto lá no hospital, né? E aí uma vez ele estava lá com um tuberculoso, né, um doente com tuberculose e tal. E aí ele pediu para que o amigo dele, né, entregou uma bacia para o amigo dele e falou: "Ah, você pode limpar essa bacia, por favor?", né? E aí quando o amigo dele viu aquela bacia, né, cheia de sujeira, né, de escarros e tal, ele teve que meio um gesto de nojo, assim, né? Uhum. Mas assim, sem falar nada, sem dizer uma palavra, ele saiu dali. E aí, São José Maria, que na época era padre José Maria, ele viu que o amigo dele limpava aquela bacia com cuidado e tal. E ao mesmo tempo, esse amigo dele, ele dizia com um semblante feliz, ele falava assim: Jesus, que eu faça boa cara. Ele falava, né? E aí São José Maria percebeu isso, assim, né? E aí, no fim, ele tem esse ponto de caminho, né? Que daí ele fala, assim, eu até anotei aqui, deixei anotado aqui, que fala assim, ó, o ponto caminho 626. Fala assim, não é verdade, Senhor, que te dava grande consolação a sutileza daquele homem zarrão com alma de criança que, ao sentir o desconcerto que produz obedecer em coisas desagradáveis e em si repugnantes, te dizia baixinho, Jesus, que eu faça boa cara. Então, isso me tocou muito, assim, porque o que eu vi, né? Que na maternidade, e assim como em tudo na vida, né, em todas as áreas da nossa vida, a gente encontra muitos momentos que também nos desconcertam, que também, que também a gente vai precisar dizer, Jesus, que eu faça boa cara, né? Então, esse movimento, assim, de fazer boa cara, influencia isso tudo que eu falava, assim, influencia na nossa postura, no nosso sorriso, na nossa inspiração, no tom, né, tom de voz, e, e é forçado mesmo, né? Então, às vezes a gente até brinca aqui em casa, porque a gente, como eu trago isso muito forte, então todo mundo entra na onda, né? Com Então certeza. eu tenho um quadrinho ali na entrada de casa, assim, esses quadrinhos que a gente escreve com giz, assim, né? Que tá escrito assim, passa boa cara. Daí a Giana, minha filha, copiou e fez um desenho no papel e escreveu, colou na geladeira, assim, passa boa cara. Quanto mais a gente lembrar, melhor. Mas aí às vezes acontece assim, da gente estar na mesa e tal, e o bebê começar a chorar bem na hora que a gente vai começar a almoçar, né? E aí eu e meu esposo a gente se olha e faz aquela cara assim, né? Aquele sorriso assim forçado, né? Tipo, o que vai pegar agora, né? Mas faça boa cara, né? Ai, ai. E é isso, assim, veio dessa inspiração, assim, de justamente, e principalmente, assim, para quem tem, né, quem acredita em Deus,
recurso a mais que a gente tem, né? Então, eu não penso assim só que eu faça boa cara. Eu penso nisso, Jesus, que eu faça boa cara, me ajude, né? Me ajude a fazer boa cara. Porque muitas vezes, pelas nossas forças, eu diria que a maioria das vezes, somente pelas nossas forças, a gente não vai conseguir, né? E muito, muito pela graça de Deus é que a gente consegue, assim, passar por cima da nossa vontade, do nosso desgosto, do nosso desconforto e fazer um semblante, né, feliz mesmo diante de uma contrariedade, né? É isso é muito forte, assim, porque é a motivação, como eu ia te falando, né? Quando você explicou, eu vi em outro momento você explicando a inspiração e essa motivação, é esse movimento, especialmente ao acordar, quando você falou que acordava e dava esse sorriso diante do espelho. E é esse movimento que eu procuro fazer também, né? De ao acordar ser aquele o primeiro momento, ao abrir meus olhos, ser esse o momento de louvor mesmo, de gratidão, para ir gerando. Eu vou falando, sabe? Eu vou falando, vou fazendo memória das razões que eu tenho para agradecer, mesmo que a noite tenha sido péssima, mesmo que esteja tudo atrasado no trabalho, né? Que eu não tenha dado conta, né? De avaliar as prescrições do dia anterior, mesmo, enfim, sabe? Mesmo que tudo tenha dado errado, eu faço esse exercício de fazer memória, né? E Sim, começa do abrir dos olhos, da vida, né? Eu estou viva mais uma manhã. E aí eu olho para o lado, tem o meu esposo, olho para o outro, tem o bebê, logo o outro entra, dando bom dia. Então, vai gerando no nosso coração esse movimento de gratidão. Então, eu entendo que a gratidão, ele é um forte impulsionador, né, dessa vontade, né, de sim, realmente de fazer boa cara mesmo diante das circunstâncias mais ruins que possam existir na nossa vida. E que fique claro para todo mundo. Outro ponto que eu vou anotando assim, sabe? Eu vou aprendendo demais. Esses nossos bate-papos é para realmente a gente ir somando. sim, Vai ser forçado. É uma decisão. É uma decisão. E, e que a gente possa tomar nessa inspiração do Jesus faça boa cara para que a gente vá impulsionando a nossa vontade. Muito bacana. sim. Vanessa, mas aí, o que eu ia te perguntar, né? Porque a gente está essas as últimas lives, a gente está conversando sobre a espiritualidade da mulher, sobre Uhum, vida de oração, né? Sobre buscar realmente em Deus esse alimento, esse impulso, essa motivação, né? E rezando assim por essa live, Deus me dava uma passagem que ele falava justamente disso, que um grande problema é que a gente acabou se acostumando ou pensando que a gente consegue viver, tomar toda essa missão, ser mulher, ser esposa, ser mãe, ser profissional, né, ser serva de Deus, né? Todas essas, pensem aí, cada um, né? Tudo isso que Deus te confiou, tudo isso que você tem como responsabilidade, a partir do momento que eu penso que eu consigo fazer tudo isso sozinha, que eu consigo fazer uhum. isso sem auxílio da graça, vai dar errado, sabe? Vai dar errado em algum momento, né? Porque sozinho a Sim, gente não consegue, nós somos, a perfeição ela vem justamente de Deus, né? Então, vai acabar, o que eu até postei ontem, né? Uma reflexão que vinha muito forte em mim. É a gente querendo resolver tudo, sermos muito boas, sermos super mulheres. Tem até uma síndrome, eu estava lendo, né? Tem um livro de uma psicóloga que falava disso, né? Na síndrome da super mulher. Então a gente vai querendo dar conta de tudo, fazer tudo, só que se não for auxiliado pela graça, a gente não vai ter forças para realmente fortalecer a nossa vontade, fazer a boa cara e ir tomando conta de tudo isso, né? Então, assim, sim, o primeiro passo é justamente a gente perceber que a gente não consegue sozinho, né? A partir do é, momento que eu acho que eu consigo viver sem Deus, sem essa fonte de água viva, né? A partir do momento que eu penso que ao construir minha cisterna, que foi a palavra que ele me deu, né? Aquela cisterna quebrada,
né? Os homens começaram a construir cisternas furadas, quebradas e acharam que ia dar tudo certo. Na hora isso vai secar, isso vai acabar, né? Então, eu acho que eu acho, não, eu tenho certeza, né, que é o redirecionar. A gente tem que fazer esse movimento de parar e ver que a gente precisa desse auxílio da graça e que Deus ele vai ser essa fonte. Ele que vai me ajudar a fazer memória das coisas que ele já fez na minha vida, ele que vai me ajudar. Enfim, vai me ajudar a exercitar essa vontade, né? E como consequência, e suprindo todas as demandas, né, que nós temos aí na nossa vida. E aí eu te pergunto assim, Vanessa, na tua experiência, na tua vida, né, no que você já foi vivenciando, acompanhando famílias, né? Como é que essa espiritualidade da mulher, ela, quando bem fortalecida, quando bem trabalhada, ela pode ajudar a impulsionar a esse bom humor, ao alimentar essa virtude da alegria, né? Não, acho que não tem como fugir disso, né? E tem um autor que fala assim, né, que se não há alegria, então provavelmente há um obstáculo entre você e Deus. Quase sempre vai ser isso, né? E é isso de fato, assim, né? A gente tem que pensar no nosso, isso no nosso cotidiano, assim, né? A gente vai, às vezes, se envolvendo tanto com as coisas, né? Do nosso dia a dia e tal, e assim, a gente às vezes tem uma ideia assim de uma vida de oração em que você, sei lá, que, sei lá quantas horas por dia, assim, né? E a gente tem que lembrar, né, que a nossa vida, né, tinha uma vez uma pessoa que falava assim, eu antes eu descascava batatas, hoje eu me santifico descascando batatas, né? Então é isso, assim, você tá trocando uma fralda, você pode rezar uma ejaculatória, que são essas orações pequenininhas, assim, mas que fazem que você esteja ali, como a Você gente faz está da sempre. vida a oração, né? Você Exato, só vai ter no oração dia a na dia, vida quando você fizer da vida a oração. Naquela circunstância você. na circunstância que a gente está instalado, né? Ali onde você está, é onde é para você estar, né? Então, o Papa Francisco ele fala muito dessa questão da cara de vinagre, né? E que a gente não pode ter essa cara de vinagre e tal. E se a gente pensar quem que tem essa vinagre no coração, é, normalmente são as pessoas que estão o tempo inteiro em si mesmadas, né? Começam a pensar demais em si mesma, né? Começam a, a colocar uma coisa atrás da outra, tipo, nossa, realmente está muito puxado, porque esse filho está me dando muito trabalho, né? E você começa a se colocar como centro, né? Tem uma frase, eu até anotei aqui, que eu gosto muito, que fala assim, para mim é muito profunda essa frase, normalmente quando eu leio, eu poderia ficar o dia inteiro pensando nela, assim, sabe? E ela fala assim, ó, não és feliz porque ficas ruminando tudo como se sempre fosses tu o centro. É que te dói o estômago, é que te cansas, é que te disseram isto ou aquilo. Já experimentaste pensar nele e por ele nos outros? Né? Então, é isso, a gente fica às vezes tão ensimesmado, né? Pensando só nas nossas coisas, porque me dói isso, porque me dói aquilo, porque fulano falou de um jeito ríspido comigo, né? E é tudo eu, né? E aí a gente começa a ficar realmente azeda, né? Com esse vinagre ali que o Papa Francisco gosta tanto de falar, né? Então, é isso, o humor depende muito mais da nossa vontade do que aquilo que a gente está sentindo, né? E é uma virtude, né? Que é uma das poucas que tem um efeito assim imediato, né? Sim, sim. Um É efeito instantâneo. Não é uma coisa instantâneo. assim, tipo uma virtude mais da fortaleza, uma virtude, né, que vai exigir muito mais treino, exercício de você, né? Não, a virtude do bom humor ela tem é imediato, assim, né? E é uma forma da gente reagir diante das situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? Como que a gente responde a essas situações, né? Do nosso dia a dia, como é que a gente
tem reagido diante das contrariedades, né, que acontecem. E eu falo tanto falei ali de São José Maria, né, que eu até anotei aqui uma história muito, muito interessante que eu acho que faz muito sentido com isso que a gente está falando aqui. Que bom que eu deixei ela na manga aqui, Ah, que bom. porque Compartilhei com a gente. acho que cai como uma luva, assim, né? Que ele, uma vez aconteceu, né, quando ele ainda era um jovem padre, né? E aí aconteceu uma contrariedade forte com ele e tal. E aí ele fala assim: irritei-me e depois irritei por ter me irritado, né? E aí, nesse estado de ânimo, ele foi passando lá pelas ruas de Madrid e, e ele passou por uma daquelas máquinas de. Sabe aquelas máquinas que faziam 6 fotografias rápidas, assim, né? Que daí você ia lá, pagava um tanto lá, e aí ele só tirava ali 6 fotografias rapidinhas, assim. E aí ele teve uma inspiração, diz que Deus lhe inspirou uma ideia. Ele entrou naquela cabine e aí ele tirou as fotografias. Aí diz que ele olhou para elas, né? E ele falou assim: estava engraçadíssimo com a cara de irritação. Então ele rasgou 5 das fotos e guardou a sexta na carteira durante um certo tempo. Aí de vez em quando ele comentava, ele olhava para ver a cara de irritação, humilhar-me diante do Senhor e rir-me de mim mesmo, né? Que bobo, ele falava assim, né? Que bobo, eu dizia para mim mesmo, né? Uhum. E acho que é muito isso, assim, né? Bacana. O humor, ele jorra de uma consciência pura, né? De que a gente realmente precisa exercitar, né? E também de um coração generoso, né? A gente precisa se abrir a essa generosidade, abrir, né? Se abrir a generosidade para conseguir ir trabalhando isso dentro da gente, né? E tem uma coisa que eu acho que ajuda muito, assim, é um duplo exercício que a gente pode fazer com relação a essa virtude do bom humor, virtude da alegria, do bom humor, né? Que é o quê? Ver o lado bom das coisas e o lado bom das pessoas. Né? Muito facilmente a gente cai no nosso dia a dia ou julgando, né, as pessoas, até os nossos Uhum. filhos. Às vezes a gente cai na ideia de que estão fazendo de propósito aquilo para provocar a gente, que, pelo amor de Deus, não é possível, né? E é só É uma de criança que propósito. não sabe nem o que fazer, não sabe como agir, né? Então, às vezes a gente até com eles a gente é assim, nossa, não é possível, tá fazendo de propósito, tá fazendo para mim, né? Então, ver o lado bom das coisas, ver o lado bom das pessoas, né? E não se trata da gente ser, tipo, né, aquela famosa poliana, né? Viver um mundo poliana, um mundo cor-de-rosa, né? Não, mas a gente passar a considerar o bem, né? Passar a considerar o bem. E quantas coisas acontecem no nosso dia que nos contrariam, né? Uma pessoa difícil de conviver, um filho que dá mais trabalho, uma coisa, né? Você começou a fazer o almoço e faltou um ingrediente, ou queimou o arroz, sei lá, um imprevisto, assim, né? Que você não estava esperando, né? E será que a gente para se questionar se não foi melhor do jeito que aconteceu, do jeito que aconteceu e que foi, não do jeito que a gente planejou, né? Todas as coisas, né, têm os seus inconvenientes e os seus lados bons, né? E que a gente olhe primeiro para o lado bom, né? Faz esse exercício assim. Porque normalmente o nosso primeiro impulso é reclamar. Nosso primeiro Uhum. impulso diante de um imprevisto é falar, não acredito que aconteceu isso, vai atrasar todo o meu planejamento e tal. A gente tende a fazer isso, lógico, porque a gente tem a disposição de que as coisas aconteçam do jeito que a gente planejou, lógico, né? Mas às Precisa vezes de flexibilidade, né? Eu costumo Oi? falar de preciso uma flexibilidade, como eu costumo falar, É, para reordenar a rota. Não foi por aqui. Às vezes eu costumo também falar, né? Foi um livramento. Ainda bem que pode ter acontecido isso para que sabe, né? algo pior não acontecesse, né? É Sim. considerar o bem, considerar o bem. Exatamente. E aí, se a gente pensar, eu tenho uma ideia, eu já até falei numa outra live sobre isso também, né? Que se a gente pensar na rotina dos nossos dias, né? Pode ser
uma colheita de cinzas ou uma colheita de ouro, né? Depende da gente, depende da escolha que a gente faz, né? E se a gente pensar na vida de Nossa Senhora, né, de Maria, que foi assim, que é um grande exemplo para nós como mulheres, né? Deve ser para a gente um grande exemplo de mulher, de mãe, né? E, e cada dia da vida dela era uma arrecadação do ouro fino, né? Um tesouro de alegria, né? Que quando ela adormecia, provavelmente ela adormecia com um sorriso estampado nos lábios, né? Porque conseguia garimpar isso no dia a dia, né? Então, as pessoas que sabem garimpar a alegria dos deveres cotidianos, elas vivem contentes, né? Se a gente consegue garimpar no nosso dia a dia, mesmo diante das dificuldades e tal, eu vou garimpando uma alegria aqui, outra alegria ali, né? Uma coisa que aconteceu e tal, e a gente vai começando a viver mais contente e sente esse impulso de transmitir essa alegria aos demais também, né? Então, acho que faz muito sentido isso, assim, essa Demais, ideia, demais. né, de cinzas ou de ouro, né? O que eu estou Sim. escolhendo garimpar no meu dia, né? E Vanessa, assim, o entendimento que eu vou tendo, assim, da nossa conversa é que isso perpassa também por um caminho de autoconhecimento. Todas essas dicas que você foi falando, isso, né? Que eu comece, eu acho que a gente pode sair daqui com esse objetivo de ir olhando quais são essas circunstâncias que me tiram, me deixam de mau humor, me deixam impacientes, que me deixam impaciente, que me impede de amar verdadeiramente, que na verdade, no fundo é isso, é a nossa incapacidade de amar, é a nossa incapacidade como você falou, de olhar para Deus e olhando para Ele, olhar o outro. Então, quais são essas circunstâncias em que eu me vejo incapaz de amar? Né? Sim, E fazendo esse trabalho de autoconhecimento, você faz a listinha, né? É o fulano do trabalho, é essa circunstância com a criança que ela sempre faz, é isso, isso. E diante desses pontos, considerar o bem. Sabe, eu gosto de ser objetivo, assim, sair com um plano, sabe, diante de é prático. ótimo. Assim, na prática, diante dessa nossa conversa toda que a gente está chegando ao final, né? Na prática, Nossa, já. como exercitar? É muito rápido. Como exercitar? Como realmente viver alegre, de bom humor? É fazer primeiro esse caminho de autoconhecimento, identificando quais são esses gatilhos que a gente percebe que são repetidos, eles são os mesmos, a gente sabe, é sempre a mesma coisa. E aí, diante daquilo, identificar, porque muitas vezes, Vanessa, o problema vai estar em mim, a questão vai estar em mim. E a decisão vai passar por mim, eu não tenho que esperar pela decisão do outro me fazer feliz. A decisão Sim, tem que passar por mim, decidir sorrir, decidir, né, fortalecer a minha vontade, abrir o sorriso e muitas vezes contrariar a minha carne, a minha vontade, o meu instinto é doloroso, é difícil, mas é a colheita de ouro. É a colheita de ouro. Né? É justo, Santa Teresa d'Ávila nos fala, né? É justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, para eu ter sim, uma colheita valiosa de ouro, vai exigir de mim, sim, olhar para mim, para os meus defeitos, minhas incapacidades e sim, pedir a Deus primeiramente a graça para modificar, porque é Ele que vai nos ajudar a abrir esse sorriso. E e mortificando. Às vezes vai ser uma humilhação, a gente se sente humilhado diante de uma criança, minha gente. Eu vejo assim, meu Deus, Dayana é uma criança. É uma é, criança. E aí, diante de cada um desses pontos, considerar o bem. Acho que essa um resumo para mim, né? Eu acho que cada um vai tirar para si. É isso. Vou fazer esse movimento, destrinchar esses gatilhos e considerar o bem, pedindo a Deus a graça que me dê a capacidade de amar nas pequenas coisas, nessas pequenas decisões do meu dia a dia. Né, Vanessa? O que é que excelente. você. Assim, eu tinha colocado o ponto da gente falar de forma prática, mas você já foi falando isso, né? Porque às vezes esses gatilhos vão estar no meu esposo, vão estar nos meus filhos, no trabalho. Mas eu acho que a gente já pode ir caminhando, né, para as considerações finais. É o que você poderia dizer para nós, para todos que estão aqui, que verão essa live depois.
para que nós possamos fazer parte dessa geração de mulheres boa cara. Sim. Então, tem essas coisas práticas que a gente pode botar assim como no nosso dia a dia como é, coisas que vão despertar, digamos assim, né? O sorriso é uma delas, como a gente frisou muito, né? Sim, Então, sim. mesmo Uma forçado, mas que eu forte faça boa arma. cara, né? Estar bonita, sabe, é uma coisa que ajuda muito a Sim, gente fazer uma maquiagem, colocar uma roupa bonita. A beleza, ela desperta isso também, a alegria, né, na gente de viver, né? A gente se sente mais bonita, mais bem apresentável, não por sim, vaidade, mas sim por disposição mesmo e para estar bonita para os outros, né, para os nossos filhos, para o nosso esposo, para nossa casa, né? Então, cuidado assim com isso, né? Com a feiura, né? E os detalhes da beleza na casa também, a forma de dispor uma mesa, uma flor, né? Esses cuidados assim que é próprio da mulher, né? Mas que também vão deixando esse rastro de felicidade, assim, né? E esses lembretes que a gente pode colocar, né? Tipo, como eu falei do quadrinho, de você escrever algo que vai te fazer lembrar, opa, passa boa cara. Então, alguma frase que vai te colocar no trilho de novo, do teu dia, é uma frase curta, mas que te coloque no trilho novamente, né? Ou então, eu tenho um costume, né, particularmente aqui em casa, de ter várias imagens pequenininhas, assim, de Nossa Senhora em vários cômodos da casa, sim, sabe? Então, sim, sim. tô lavando a louça, tem uma imagenzinha em cima do micro-ondas, estou no quarto do Marcelo, eu vou acender a luminária, tem uma imagenzinha de Nossa Senhora do lado da luminária. Então, tudo isso vai me ajudando né, a olhar para ela, que é o meu grande modelo, assim, e vamos lá, frente, né, tá difícil, mas vamos em frente, né, então esses lembretes, assim, ajudam bastante a gente a persistir, né, continuar, começar e recomeçar, né. Perfeito, Vanessa. Então, assim, eu sempre costumo rezar no início, entregar a live. Hoje a gente foi começando, eu acabei Hã? não conduzindo a oração, mas providencial, porque você fechou com aquela que eu sempre, que a gente sempre invoca aqui no Bora Papiar, que é Nossa Senhora. Né? Então, eu convido a todos, né, a você, Vanessa, já agradecendo imensamente, pedindo que Deus lhe sustente, lhe faça cada dia uma mulher muito feliz e santa, você e sua família. Então, Obrigada. eu convido a todos que estão agora, né, você, Vanessa, que nós possamos louvar a Deus, né, e cada um ir colocando nos seus lábios, né, os inúmeros motivos de louvor, de, de, de gratidão a Deus por tudo que Ele faz por nós, pedindo a Ele essa graça, da alegria, que Ele seja a fonte perene, seja essa fonte de água viva, realmente, que a cada dia renove no nosso coração a gratidão que é essa linguagem das almas esposas de Cristo. Então, que a tudo nós sejamos gratos, que a tudo nós sejamos gratas, e que mesmo nas dificuldades, nas contrariedades, nós possamos abrir um belo sorriso. E para isso que Nossa Senhora possa ser essa guia, ela que passa por momentos muito difíceis, que talvez nenhum de nós tenhamos passado. Né? Ver o seu filho flagelado na cruz, desde pequeno saber que uma cruz transpassaria o seu coração. Mas, como Vanessa falava, certamente ela dormia com um sorriso no rosto. Porque tinha certeza e sabia em quem ela colocou a confiança dela. Então, que Nossa Senhora ela possa ser essa guia para todas nós mulheres, que a cada dia nós possamos nos identificar cada vez mais com a nossa missão, nos sentirmos gratas por sermos mulheres, nos sentirmos reconciliadas por esse imenso dom, e que ela possa ir nos ajudando a santificar o nosso dia a dia, santificar nossas pequenas decisões, e que de cada contrariedade, né? Como eu costumo falar, assim, de cada humilhação eu peço a Deus, cada exaltação eu peço a Deus uma humilhação, que de cada contrariedade possa brotar um sorriso de cada um de nós. Então vamos finalizar rezando um Ave Maria.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vanessa, sem palavras para agradecer, muito obrigada. Eu que Muito agradeço. obrigada. Já fui Curitiba aí umas 2 vezes. Peço a Deus que algum dia nós possamos nos conhecer pessoalmente. Mas Ah, não claro. saiba que você está nas nossas orações e o que precisar, nós estamos por aqui. Continue aí a sua missão de ajudar as mulheres a se identificarem, a se reconhecerem como mães, né? Amarem essa missão e se profissionalizarem nisso, né? A gente vai aprendendo que a gente precisa aprender, e, com a graça de Deus, buscar sempre ser o melhor naquilo que Ele nos pede a ser, né? Muito obrigada, Deus abençoe. Foi maravilhoso. Tá todo mundo dizendo aqui que foi maravilhoso. Que bom, né? Foi Muito muito bom. bom. Eu que agradeço e continue seu trabalho também aí, né? Que Deus abençoe também, que persista, né? Porque às vezes é custoso para a gente, né? Ter todas as demandas e estar aqui também, mas é um trabalho que vale muito a pena, assim, né? Então, Vale a pena. Pois boa noite a todos. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.